comigo ali em Gênesis capítulo 22. Esse é o último culto do ano. Faltam somente 2 dias. Contagem regressiva. Né, Duda? Vamos iniciar um outro ano. Gênesis capítulo 22. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te glorificamos e te exaltamos, Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor sempre nos encorajando, Pai, sempre nos fortalecendo com o teu evangelho. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos nutrido. O Senhor, meu Deus, tem nos capacitado, Pai, com cada mensagem, com cada palavra, Pai. Quantas mensagens foram pregadas neste ano, palavras de confronto, de correção, de arrependimento, palavras, Pai, de edificação, palavras, Deus, para fortalecer, encorajar a tua igreja, Senhor. E assim, meu Deus, que nós iremos viver. Nós estamos, Pai, no último culto do ano, ó Deus querido, e nós imploramos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nesta noite falar conosco, Pai. Que o Senhor venha venha gerar alegria no nosso coração. Que o Senhor venha, meu Deus, ministrar no mais profundo do nosso ser. Nós precisamos, Pai. Nós somos dependentes de Ti. O mundo busca tantas outras coisas. O mundo tem ouvido tantas outras vozes, Pai. Deus, mas nós queremos, Pai, ouvir somente a Tua voz. Somente o Teu conselho. O conselho do mundo, Pai, não serve para nós. O conselho do mundo encoraja o mundo. Mas, Deus, somente a Tua palavra tem um poder para nos encorajar. Por isso nós estamos aqui. Fale conosco, meu Pai. Ministre no mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 22, desde o início, diz assim: passado esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui. Não estenda tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo. Não lhe faças nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos,
viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até os nossos dias, no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Amém, queridos? Irmãos, eu orando, eu pedi a Deus uma mensagem, algo para poder falar para você nesta noite, e um texto bíblico. E o Espírito Santo me apontou para este. Um texto bastante conhecido, um texto que nos empolga, né? A maneira como um homem foi conduzido por Deus, a maneira como ele perseverou, e o desfecho dessa história, isso nos empolga. Empolgou gerações e vai continuar empolgando. E é assim que a palavra de Deus faz com a vida do homem, com a vida do cristão. E por que eu pedi a Deus uma mensagem que fala de promessa, de lealdade, de fidelidade, de entrega? Exatamente por conta de um ano que nós estamos finalizando. São 2 dias que ainda faltam para completar o ano 2024. E quantas promessas que nós ouvimos de Deus, quantos desejos, quantos sonhos, quantos projetos, e quantas coisas que nós estamos esperando de Deus e em Deus já há muito tempo. E o ano 2024 está indo embora. E muitas vezes você achou que aquilo que você sonhava, aquilo que Deus havia dito para você, prometido, aconteceria no ano 2024. Porque o 2023 foi embora, não aconteceu. E você entrou em 2024 com essa esperança. Agora acontece. E também não aconteceu. E neste ano 2024, muitas coisas não aconteceram, como você e eu, como nós desejamos. E algumas coisas ruins entraram na fila, aconteceram. Notícias ruins, quantos acontecimentos, quantos aborrecimentos, e quantos momentos que tentaram nos levar a perder o foco da fidelidade de Deus. Porque a promessa não se cumpriu. Porque aquilo que Deus havia prometido não aconteceu. E então a gente começa a questionar o porquê Deus, o porquê que o mundo está feliz, o porquê que o mundo está se desenvolvendo e muitos estão prosperando. Por que para eles parece ser mais fácil? O porquê que eles correm muito bem? Para eles parece que não tem impedimento. Para o mundo parece que não tem obstáculo. Eles correm livres. Muitos questionamentos. Eu sei que você questionou a Deus. Nós questionamos ao Senhor no meio das lutas, das dificuldades. Porque nós queremos a promessa. Nós queremos a conclusão. Nós queremos o desfecho. Nós queremos sim desfrutar daquilo que Deus prometeu. Daquilo que sonhamos. Daquilo que oramos e buscamos em Deus com lágrimas, com choro, com angústia, confiando, porque ouvimos uma mensagem, lemos a Bíblia, e então isso nos empolgou, e aí nós fomos para o aposento da oração, e aí nós oramos: Deus, eu estou à espera. Deus, eu estou confiante. Deus, aquela promessa. Deus, aquele sonho. Deus, aquilo que eu tenho batido na porta há muitos anos. Eu quero, porque o Senhor é fiel, porque a tua palavra diz que vai acontecer, e eu espero no Senhor. Mas nós estamos fechando mais um ano, e ainda não aconteceu. Aí o desânimo bate na nossa porta, a tristeza, a dúvida, aquela dor. O outro acontece, ele nem serve a Deus, mas comigo parece estar mais difícil. E aí então, nós, se não tomarmos cuidado, a gente entra em um ano de 2025 desanimado, dependendo de frases de efeito,
dependendo de coisas do mundo para nos empolgar, dependendo até de outras promessas para nos empolgar. E Deus, Ele deseja levar eu e você a nos empolgarmos, não com a promessa, mas com a fidelidade dEle, com a fidelidade do nosso Deus. Porque quando eu me empolgo somente com a promessa, e não acontece, e eu retrocedo, mostra que o meu foco não está em Deus. Nós lemos aqui um texto, aonde um homem de Deus, ele mostra sim, aonde está a alegria dele, aonde está o foco dele, aonde que ele colocava a esperança dele, mais do que na promessa, era naquele que havia feito a promessa. Mais do que ver todos os projetos dele acontecendo, a alegria dele, a empolgação dele, estava na fidelidade de Deus. Um homem que não tinha Bíblia que nós temos hoje. Um homem, irmãos, que viveu por fé. Um homem que é um exemplo para mim e para você. Que foi chamado para ser separado da família, para ir para um lugar que Deus mostraria para ele. Um lugar que Deus iria prosperá-lo. Então ele deixa família, ele deixa uma história, ele deixa um passado, e agora vai viver uma história com Deus, pela fé. Ele não sabia onde Deus o levaria. Ele não sabia o que aconteceria. Ele estava aprendendo a desfrutar da sombra do Onipotente, pela fé. Ele não via Deus. Deus é Espírito. E agora Deus, depois de ter cumprido a promessa, e deu um filho para ele, já com uma idade avançada, e com uma esposa também estéril. A promessa acontece e Deus dá um filho para Abraão. Imagina a alegria do coração dele, a empolgação. Valeu a pena sair de onde eu estava e andar com este Deus. Agora rico, agora próspero, e todos olhando para ele, vendo um homem abençoado, de destaque. Ele feliz juntamente com a esposa e desfrutando da promessa. Mas chega um momento, depois de vários acontecimentos, inclusive a promessa sendo gerada dentro da casa dele, depois de vários acontecimentos bons, que alegrou o coração daquele homem, agora Deus coloca esse homem à prova. Deus, ele não tenta ninguém, mas ele prova os seus santos. Deus, ele, neste momento de prova, é para purificar. Este momento de prova é para levar o homem a ter mais fé em Deus. Este momento de prova é para levar o homem a se desapegar das coisas da terra e se apegar única e exclusivamente em Deus. Parece cruel, um Deus que dá e depois Deus vai lá e fala, mata. O Deus deu a promessa e agora fala para ele, vai lá e pega essa promessa e mata. Oferece para mim, aos olhos humanos, crueldade. Mas era o amor de Deus. Era Deus levando este homem a olhar e se alegrar e se empolgar, mais do que com a promessa, com a fidelidade de Deus. Aí no versículo, eu gostaria que você me acompanhasse. Eu sei que o ano foi maravilhoso para você, mas para você poderia ser melhor. Eu também penso assim. Mas vai ficar bom. Temos mais 2 dias, ok? E depois temos mais um ano pela frente. Olha só, no versículo 3. Depois de Deus ter convocado, depois de Deus ter dito para Abraão pegar o único filho dele. Não se tratava de um filho no meio de 10. Não se tratava de um filho no meio de um monte de filho. Era o único filho. O filho que ele amava, e muito. No versículo 3, depois de Deus chamá-lo, a Bíblia diz assim, Abraão levantando-se bem cedo, eu não sei se Abraão conseguiu dormir. Irmãos, ele era um homem de carne e osso. Será que Abraão conseguiu dormir essa noite? Bom, se ele conseguiu dormir muito pouco,
Que a Bíblia está dizendo de que ele tinha que sacrificar o filho que ele amava muito. E às vezes nós perdemos semanas, né, irmão, de sono. Porque a promessa não veio. Ou porque a gente está quase perdendo a promessa. A gente não dorme. Imagina Abraão. Era o filho que ele mais amava. Ele amava. Era a promessa dele. Aí ele levanta bem cedo. Selou o seu jumento. E tomou consigo 2 dos seus servos. E seu amado filho Isaque. A Bíblia faz questão, né, de dizer, né, seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha. Que frieza. É fé. Aquecido pela fé. Ele ainda rachou a lenha. Talvez algum de nós aqui não teria força nem para pegar o machado. Porque mexe com as nossas emoções quando toca em nossos filhos. Não é verdade? O cidadão acorda cedo. E então, ele vai atrás de lenha. Já selou o jumento. E se pôs a caminho rumo ao lugar que Deus havia mostrado. Este homem, Abraão, é claro, assim como foi naqueles dias, ele tem que ser e continuar sendo um exemplo para nós. Um homem que sempre se dedicou, se esforçou, não mediu esforços para ir no lugar que Deus havia mostrado. Um homem que viveu dessa forma, conectado com Deus, ouvindo Deus. E então a Bíblia fala de que no terceiro dia, depois dele ter, irmãos, imagina, uma noite que ele tem que dormir, não sei como que ele dormiu. Eu imagino, um homem de fé dorme bem. Um homem cheio de fé, uma mulher cheia de fé, deita e dorme. Um homem que consegue, uma mulher também que consegue contemplar a fidelidade de Deus acima da promessa, dorme bem, descansa bem, dorme o sono do justo. Ele imagina lá dentro dele Deus trabalhando em favor dele, porque essa é a promessa de Deus. Enquanto o justo dorme, Deus está trabalhando em favor dele. Não é isso que o Salmos diz? Imagina Noé, depois de viver esta noite agora, arruma tudo, deixa tudo organizado e vai para onde Deus havia mostrado. 3 dias de viagem, mas não tinha jatinho para tornar a viagem mais confortável. Não tinha uma moto. Não tinha carro. Você que reclama do teu carro, ar-condicionado, que você queria trocar esse ano e não conseguiu. Tá bom ainda. Você que reclama do carro que você tem. Você que reclama das viagens boas que você já fez e fez esse ano. Talvez reclama por conta, não tem posto, não tem um lugar para parar para comer. Irmãos, imagina. Foram 3 dias. 3 dias de viagem. E ele não estava indo para uma praia. Ele não estava indo para uma festa. Ele estava indo para o monte matar o filho dele. Matar a promessa. Imagina isso passando, tentando. Imagina o inimigo e as emoções de Abraão tentando aprisioná-lo, levar ao desânimo. Mas a fé naquele que é fiel, lá dentro dele, robusta, uma fé firme, ele convicto. E essas 3 dias de viagem, quando ele chega no versículo 4, diz assim: no terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. 3 dias de viagem. Estava com força e vigor ainda para abrir os olhos, erguer os olhos e contemplar, irmãos, o lugar que Deus havia determinado. Sabe o que ele ia fazer ali naquele lugar? Matar o filho dele, que ele tanto amava. Um filho que ele sonhou,
que Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Tá, algumas coisas, alguns pensamentos humanos tentaram invadir a mente daquele homem. Ele era homem, como eu e você, mas cheio de fé e convicto de que Deus tinha o poder para ressuscitar o filho dele, e convicto de que ele viveria dias melhores e maravilhosos ainda na presença deste Deus, que um dia tirou ele de uma terra e levou para um outro lugar que ele não conhecia. Agora ele vai para um monte, está longe dele, ele tem força para olhar. Vai ser lá. O que me espera lá? O que vai acontecer lá? O que Deus havia dito para ele é de que ele teria que sacrificar o seu único filho no lugar que Deus havia determinado. É bom a gente encontrar e estar, e olhar de longe mesmo com as lutas, dificuldades, e estar no lugar que Deus determinou para nós estarmos. Eu não sei se você neste ano esteve, eu não sei se esse ano você conseguiu por conta das lutas, da dificuldade, mas eu quero dizer para você que aonde Deus determina para o povo de Deus estar e ficar, irmãos, ainda com dor, é o melhor lugar. É o melhor lugar porque ali ele vai estar. É o melhor lugar porque ali é onde você, eu, a igreja, aonde Abraão conseguiu desfrutar e contemplar a fidelidade de Deus. É difícil, sim. Imagina um pai olhando, já velho, e olhando de longe, o lugar aonde ele sacrificaria o seu filho. A promessa. Irmãos, a dor. Versículo 5. Abraão dá uma ordem. Agora aqui ele dá uma ordem para os servos. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá. Adoraremos e voltaremos a vós. Eu vou só com meu filho. Isso é um negócio entre eu e meu Deus e o meu filho. Fique aqui. Deixa o jumento. Vamos dificultar um pouco mais a viagem. Não tem ninguém para apoiar. Não tem ninguém para proteger. Eu tinha que subir um monte, irmãos. Fala de dificuldade. Fala de dedicação. Fiquem aqui. Mostrando para mim e para você que há momentos na nossa vida que nós vamos ficar sozinhos. Só nós, a promessa e Deus. Somente você, com a promessa e dentro de você, se realmente foi Deus que prometeu, ok? Estou falando promessa de Deus, irmãos, não de homens, ou daquilo que talvez você inventou. Não. Alguns momentos você vai sentir só, e eu sei que neste ano alguns aqui se sentiram só, segurando a promessa, cuidando da promessa, com medo do que vai acontecer lá na frente. Mas agora não tem servos e não tem jumento. E se não aconteceu esse ano, ou aconteceu, enquanto estivermos aqui, a gente tem que estar preparado. Por isso que é importante eu e você, irmãos, estarmos com os nossos olhos fixos no autor e o consumador da nossa fé. A promessa nós vamos cuidar, mas ela não pode ser mais importante do que o Deus que prometeu. Essa era a certeza que Abraão tinha. Eu penso que ele estava contemplando este Deus e a fidelidade, a lealdade deste Deus que prometeu, que deu. Agora ele está indo para matar, sozinho. Fiquem aqui. Nós vamos adorar a Deus e depois a gente volta. Mostra uma tranquilidade, uma mistura de sentimento que havia dentro dele, né? Mas no homem e da mulher que tem fé, a tranquilidade, ela prevalece. E tem que prevalecer em mim e você. Contagem regressiva. Faltam 2 dias. O que não aconteceu ainda que você esperou muito este ano?
O que levou você ao choro? O que você pediu e pediu muito? Algo que faz sentido. E não aconteceu. E aí você se sente tão triste, e talvez até decepcionado com Deus. Eu digo para você, 2024 não acabou ainda. Se Deus tiver que fazer amanhã, Ele faz amanhã. Se Deus tiver que fazer no último milésimo de segundo deste ano 2024, Ele faz. Sabe por quê, irmão? Porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Ah, mas eu me sinto só. Abraão estava só aqui agora. Só. Não tinha jumento, não tinha ninguém. Ele só estava com a promessa que ele teria que sacrificar. Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, pai e filho, o homem leal, o homem fiel, o homem de fé e a promessa, caminhando lado a lado, mostrando para mim e para você, irmão, que a gente não pode nunca abandonar aquilo que Deus tem dado para nós, as promessas que Deus já cumpriu, e aquilo que você espera. Precisa caminhar lado a lado. Ah, mas parece que lá na frente algo vai acontecer e vai roubar isso de mim. Não, irmãos, no nome de Jesus, continue crendo, continue esperando. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Imagina o pai e o filho juntos. O que eles tinham na mão? Lenha para fazer o fogo, fazer o altar, e uma faca. O menino achou estranho, até porque quem tem que entender é o cidadão que recebeu a promessa. A promessa não está entendendo nada, irmãos. A promessa não está entendendo nada. E aí então, no versículo 7, a promessa, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: aqui está o fogo e a lenha. Explica para mim, eu não estou entendendo. Aqui está o fogo e a lenha, mas estou querendo saber onde está o cordeiro. Cadê o cabrito? Cadê o novilho? Não tem nenhuma pomba. Onde está o cordeiro para o holocausto? Ele queria uma resposta. Abraão, sempre pronto e com uma resposta boa, porque havia fé nele. O homem e a mulher de fé, irmãos, prontamente vai responder com confiança neste Deus que é fiel, independentemente da circunstância. Quando perguntar alguma coisa para um homem de fé e uma mulher de fé, mesmo no meio de um vendaval, prontamente ele vai ter uma resposta. Lembra de Paulo? Em Atos, quando sofre aquele naufrágio, capítulo 27. Aí está todo mundo pensando que vai morrer. Tem todo mundo achando de que não tem mais jeito. O navio, fraco, não tem comida. Vários dias de escuridão, frio, fome, medo, o vento batendo. Aí, o homem de Deus, Paulo: olha, eu tenho um recado de Deus aqui. O anjo de Deus falou comigo. O Deus que eu sirvo. Imagina a tranquilidade que havia no coração deste homem. Pode ficar tranquilo, só vai se perder o navio, nenhuma alma vai morrer.
É o crente, o homem cheio de fé, no meio do vendaval, deixando a fé em Deus prevalecer, indo contra aquilo que ele está vendo, para poder encorajar os outros. Este é o nosso papel. É o papel da igreja. Por isso nós não temos tempo. Paulo não tinha tempo, irmãos, para chorar naquele naufrágio, para se entrar em desespero naquele naufrágio. Abraão não tinha tempo, não era momento dele entrar em desespero. Prontamente, como Paulo, como Cristo na cruz, como tantos outros homens, prontamente exercendo a confiança e contemplando e se empolgando na fidelidade deste Deus que criou os céus e a terra. Eu não sei o que você pensa disso. Prontamente Abraão, sim, meu filho. Então Isaac indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí vem uma segurança da fé de um homem que confiava em Deus. Versículo 8: assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar juntos, de novo. Porque aquele que tem fé, confiança em Deus, continua caminhando junto com a promessa, continua dando uma resposta boa, respondendo com segurança, prontamente, porque há uma palavra de encorajamento, a pronta entrega dentro dessa pessoa, para poder encorajar o outro, e para poder manter a promessa viva, caminhando juntos. Versículo 9. Bom, eles estavam subindo o monte, com muita dificuldade, uma conversa boa. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, agora chegou. E agora? O que este homem vai fazer? Sentar e chorar? Lamentar? Culpar a Deus? Questionar a Deus? Voltar para trás? Tá, ele tinha, humanamente falando, ele tinha motivos para voltar para trás e dizer: Deus, eu não quero andar mais com o Senhor, porque eu prefiro andar só com a minha promessa. Mas antes dele estar junto com a promessa dele, ele andava com Deus. Ó Deus, eu vou embora porque eu amo muito mais a minha promessa do que o Senhor. Mas antes, ele amava a Deus, muito mais Deus do que a promessa. Muito mais este Deus que é fiel, que não fica devendo nada para ninguém. E Abraão provou disso. Ele chega e chora: vou descansar. Agora eu vou refletir em tudo que aconteceu nesses 3 dias de viagem. Deus, só um minutinho, eu preciso explicar para esse menino. Esse menino não está entendendo. Eu dei uma explicação rasa para ele, mas ele não está vendo cordeiro nenhum aqui. Não era a promessa que tinha que ver, era ele. Ele não faz isso. A Bíblia diz que Abraão continuou a caminhada dele e se colocou a trabalhar. Construiu um altar. Ele tinha tudo para voltar para trás. Mas Abraão com certeza sabia de que Deus não se agrada daquele que retrocede. O Filho de Deus tem que avançar, porque ele entende que Deus está indo na frente, assim como Moisés. E entende que Deus está indo na frente, de que este Deus que vai na frente é o descanso. Ele é o dono da promessa. Ele é o autor da vida. Ele é o consumador, o autor da nossa fé. Ele é a fonte da nossa salvação. Então, nós, irmãos, precisamos entender de que Deus está na frente. E agora, é necessário construir um altar. Este altar seria bom para Deus. Deus se alegrou, mas era um benefício para o próprio Abraão. Falando, mostrando para mim e para você o quanto que é importante a gente manter, irmão. Sai da preguiça, do comodismo. Aqui já fala de uma área, de algo, tá certo, era um altar natural, mas algo que levaria Abraão e aquele menino a desfrutar de um momento, de um ambiente espiritual extraordinário. E aí nós precisamos aprender com Abraão. Pela fé, irmãos, deixar as dores, o choro, o mimimi, tantas coisas de lado, e construir um altar para este Deus.
para sacrificar a promessa. Ele sabia que ele era um lugar, ele estava preparando o cenário para matar o filho dele. Nós precisamos construir um altar dentro do nosso coração, irmãos, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio do vento. E isso é feito, é construído, é projetado na vida de quem tem fé. Firme na fé. Não aconteceu do jeito que eu pensei, não aconteceu do jeito que eu orei, eu bati na porta, eu bati, pedi, eu incomodei, mas não aconteceu. Ok, Deus, nada vai me impedir de eu construir o altar. E vou continuar andando junto com a promessa. Vou continuar. E aí ele não só constrói o altar, ele coloca lenha. Aí ele pega a promessa, para a promessa não fugir, para a promessa não se debater, não dificultar, para a promessa não tentar mostrar de que era mais importante do que o Deus da promessa, né? E nós temos uma dificuldade, porque nós colocamos e damos tanta importância para a promessa, que basta um problema que nós abandonamos o Deus da promessa. Aí então ele amarra a promessa. Depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Cenário perfeito, irmãos. Do jeito que Deus ordenou. Deixou, acordou cedo, levou a lenha, levou o fogo, levou uma faca, levou a promessa, sobe um monte, um lugar distante, uma viagem de 3 dias, aquele barulho lá dentro dele, tentando fazer ele parar, mas ele não parou. Agora aqui, ele está amarrando a promessa. Vai ter que morrer. Amarrando a promessa, ele não teria a oportunidade do filho dizer: pai, deixa eu te dar um abraço. Está amarrado, está preso. Não teria como ele ser amarrado pela promessa, porque isso levaria ele a ficar distante do Deus da promessa. Ele faz tudo como Deus ordenou. E o nosso problema, irmãos, é que nós temos dificuldade de fazer como Deus tem nos ordenado. Temos dificuldade de ir para onde Deus tem dito: vá para lá. Temos dificuldade de obedecer e ouvir a voz dos pastores, dos profetas. Antigamente os pastores eram mais respeitados, sabiam disso? Eram mais respeitados. Muito mais respeitados. Não estou dizendo que você não me respeita, não é isso. Tá? Não é isso. Mas antigamente eram muito mais. Aqui Abraão, ele não tinha ninguém para poder falar com ele, era o próprio Deus. E ele obedecia. Agora o filho, ele coloca amarrado sobre o altar, em cima da lenha. Agora vem o golpe fatal. Ele estava preparado para aquilo, irmãos. Em toda a trajetória, mostrando para ele mesmo, para os anjos, para os demônios, para o diabo, mostrando para o filho dele: o que prometeu é mais importante na minha vida. A fidelidade de Deus é maior, e eu preciso contemplá-la. E quando ele está no versículo 10, a Bíblia diz: Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Loucura, irmãos. Os anjos não entendem isso. Hoje a Penha orou ali atrás, dizendo que os anjos não entendem. E não entende mesmo. Como que o crente consegue caminhar sem ter visto Deus? Como consegue orar? Por isso, quando você, no meio da luta, da dificuldade, irmãos, vai para o aposento de oração, se dobra diante de Deus, com choro, tudo contra,
Mas você indo para Deus, os anjos olham para aqui e falam: não acredito que ele fez isso. Como que pode? Isso é fé. Eu fico imaginando a raiva dos demônios. Quando você, no meio da luta, da dificuldade, você deixa tudo. Quem tem o hábito aqui de ir para o banheiro do trabalho para ajoelhar no chão e orar? Quem faz isso? 1, 2, 3, 4. Não aguenta mais, não suporta mais. Imagina os anjos. O que esse crente doido está fazendo? O piso do banheiro é sujo. Imagina quanta bactéria. Um piso de um banheiro. E lá, o banheiro lá no trabalho é apertado, irmão, minúsculo. Fica bem próximo da privada. Né, Giovana? Bem próximo. Tem 2. Mas os 2 não dá 1. É um pequeno que é. Aí você não tomar cuidado, você tá com o rosto dentro da privada. Tem que tomar cuidado. Imagina, neste momento, os demônios olhando e falando: não acredito. O que esse Abraão está arrumando, né, Oséias? Esse Abraão está fazendo tudo que Deus mandou fazer. Esse Abraão está indo até no final. E eu fico imaginando também a alegria, sabe? A festa no céu. Porque os anjos se alegram com isto. Porque se os demônios ficam enfurecidos, quando vê você orando no meio da luta, os anjos se alegram. Não somente Deus, não. Os anjos se alegram. Porque eles sabem: eu vou trabalhar porque esse daí ele ora. E os anjos de Deus são ministros de Deus. Foram enviados para cuidar de mim e de você. É os anjos ali se preparando. Está orando, agora eu vou. Está orando, eu cuido. Imagina a voz do anjo bradando aqui para ele agora, neste momento, em que ele estava para fazer o que Deus havia determinado, no lugar que Deus havia mostrado. Abrindo mão da promessa, para se apegar ainda mais a este Deus que é fiel, leal, este Deus que prometeu. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu. Imagina essa voz clamando na eternidade: Abraão, Abraão. De novo, ao que prontamente, homem de fé, irmãos, pronto para ouvir a voz de Deus. Sempre pronto para ouvir a voz de Deus. Ao que Abraão prontamente lhe respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui, não só no território que o Senhor me mandou estar. Eis-me aqui não só com esse físico meu já envelhecido, cansado. Foi difícil subir esse monte. Uma viagem de 3 dias. Eis-me aqui, cansado. Eis-me aqui com as minhas emoções, um conflito terrível. Eis-me aqui com o espírito inabalável, confiante no Senhor. Eis-me aqui, do mesmo jeito que eu estava lá no começo, eu estou agora. Porque ele foi crescendo de fé em fé, irmãos. Deus foi cumprindo e fazendo. As coisas foram acontecendo na vida deste homem até chegar neste momento. Eis-me aqui, à sua disposição. O que Deus pediria mais para Abraão, aqui ele faria. Tem dúvida disso? Porque Deus pediu para matar a promessa. Ele estava ali pronto para fazer. O que mais Abraão faria? Não, irmãos. E Deus sabia disso. Eis-me aqui. Aí Deus responde. Aí Deus diz a ele. E aquilo entrando dentro dele.
não estenda a tua mão contra o rapaz. Não estenda a tua mão contra a promessa. Ordenou o anjo: não lhe faças nada. De tudo aquilo que eu te pedi, de tudo aquilo que te angustiou, de tudo aquilo que tirou lágrimas de você. Foi difícil esses 3 dias, mas não faça nada por rapaz. Deixa a promessa. Eu fico imaginando Isaac amarrado ali sem entender nada. Era um meninão ainda. O menino não entende muita coisa. Mas Abraão, um homem, um adulto na fé, sempre disposto, sempre dizendo para Deus: eis-me aqui com todo o meu ser. Diga o que o Senhor tem para dizer. Diga o que o Senhor tem para dizer. Não faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste teu amado filho, teu único filho. Aleluia! Que exemplo para mim, para você. Que, irmãos, uma história para encorajar eu e você até o último suspiro. Sabendo de que Deus, depois lá na frente, Ele entrega o filho dele também para morrer no nosso lugar. Mas imagina Deus olhando para um homem normal fazendo isso. E então, versículo 13, em seguida, tendo Abraão de novo. Primeiro ele ergue os olhos para ver o monte que estava distante. Ele sabia ali que eu vou matar meu filho. Mas agora, por conta da lealdade dele, tendo Abraão erguido os olhos, cansado, vermelho, tanto de chorar, envelhecido, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. Aí colocou o nome daquele lugar de Jeová-Jiré, Deus proverá. Sabe por que Deus proveu agora, irmãos? Porque os olhos dele não estavam na promessa. O coração, ele amava o filho dele, e a Bíblia deixa muito claro de que ele amava, e amava muito. Mas ele não amava Isaac, a promessa, mais do que ele amava Deus. O amor dele por Deus era infinitamente maior e melhor. Abraão entendia: eu vou criar meu filho para servir ao Senhor. Eu amo meu filho, mas o meu amor direcionado a Deus, maior do que o meu filho, vai trazer riqueza para ele e também para mim. E agora, os olhos dele, os olhos cansados, vermelhos, agora com um coração alegre, feliz, não somente porque ouviu o anjo dizer: não faça mal ao menino, mas porque agora o altar que ele construiu não foi em vão. A lenha que ele levou valeu a pena. O fogo preparado ia ter serventia para ele. A faca estava ali para poder imolar um cordeiro que Deus havia preparado. Deus proverá. Não perca a esperança, independentemente da situação. Deus proverá, e do jeito dele. Abraão poderia ter levado um cabritinho, para tentar negociar com Deus no monte. Não tente fazer isso. Ele levou o que Deus pediu. E muitas vezes a gente quer levar, era somente os dois juntos, irmãos. E muitas vezes a gente quer levar um acompanhamento. Quem sabe lá Deus aceita esse? Não, irmãos. Tudo valeu a pena. E Deus proveu. Porque Deus, ele provê.
na vida daquele que contempla, que valoriza e que é empolgado, não pela promessa, mas pela fidelidade daquele que prometeu. Eu não sei como você está terminando o ano. Muitas coisas não aconteceram, mas vai acontecer. E se não acontecer, Ele continua sendo Deus. Sabe o mais interessante disso, irmãos? É que Abraão entendeu de que se ele matasse o filho dele, Deus teria o poder, a Bíblia diz isso, para trazê-lo de volta à vida. O mais interessante é de olhar para um homem e saber de que, mesmo o filho dele morrendo, ele continuaria sendo feliz por servir o autor e o consumador da fé, o autor da vida, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Números capítulo 23, versículo 19 diz assim: Deus não é homem para que minta. Ok, irmão? Teu pai prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Teu pai mentiu para você. Mas vamos dar um desconto. Se trata de um homem. A tua mãe prometeu. A minha mãe prometeu uma bicicleta para mim quando eu tinha, acho que 9, 10 anos de idade. Quem lembra aqui daquela loja que tinha no centro, Modelar? Quem lembra disso? A Sabrina lembra. A Sabrina trabalhava lá. Era gerente. Tô brincando. Tinha uma tal de bicicleta lá, cromada, irmãos. Quem lembra da BMX aqui? Lembra, Renato? Lembra? Lembra, Leonardo? Era doido para ter uma BMX cromada. Falei, mãe, você me dá? Dou, filho. Passa de ano que eu dou, porque antigamente era assim, né? Tinha que passar de ano, viu, meninada? Viu? Tinha que passar de ano, tinha que estudar, tá? Para passar de ano. Ok? Irmãos, eu fui o melhor aluno da classe. Estudei. Fui aprovado. Final do ano, quantos lembram aqui? Era só uma troquinha de roupa na Pernambucana. Passou por isso, Oséias? Uma troca de roupa por ano? O que chute? É verdade. O bamba era ostentação. O bamba. E a bicicleta não chegou até hoje. Porque minha mãe, minha mãe, meu pai, humanos. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Ok? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, em nome de Jesus, o vento não pode parar você. O problema não pode parar você. Não é porque não chegou que você vai retroceder ou parar. Não. No final vai ficando mais difícil, porque tem um monte para escalar. Vai ficando mais difícil, tem que construir um altar. Vai ficando mais difícil, tem que colocar fogo e amarrar a promessa ali e falar, fica aí. Vai ficando mais difícil, porque você tem que pegar a faca e se preparar para o golpe final. Acaso Ele fala e deixa de agir? Não. Acaso promete e deixa de cumprir? Nunca. Ele cumpre o que Ele promete. Se Ele prometeu e se foi Ele que te prometeu, Ele vai cumprir. Agora, irmãos, até chegar lá existe um processo, uma caminhada. Não pensa que é surfando no prazer, tudo legal, maravilha, que vai acontecer. Não. No nome de Jesus. Há momentos que sim, mas tem aquele momento que Deus vai falar assim, vai para aquele lugar. Ok, eu vou. Até chegar lá, dor. Mas depois a provisão de Deus. No nome de Jesus. Deus proverá. Deus proverá do jeito dele. Há um carneirinho preso no arbusto de Deus. Em nome de Jesus, erga os seus olhos da fé, irmão. Sabe, lá dentro. Sabe que ele está meio abatido? Estou falando os olhos naturais, não. Olhos da fé. Em nome de Jesus, contempla o lugar do holocausto. Se alegre em saber que o Deus fiel está ali.
E aí depois você vai erguer esses olhos, indo contra a situação. Se coloca de pé. Contra aquilo que você está vendo, contra aquilo que você está passando. E aí Deus vai mostrar para você a provisão dele. Foi melhor do que Abraão imaginou. Vai ser melhor do que você imaginou. Ok, Leonardo? Ok, Edmur? Vai ser melhor, maior, muito mais lindo, saboroso. Vai ser glorioso. Feche seus olhos em nome